E eu, né, como um crente sábio, falei, não, Deus vai me curar. Sim ou não? Só que Deus não me curou. E aí eu fui apelar para o médico. Cheguei no meu amigo, fiz ali uma ultrassonografia, eu estava com uma esteatose hepática, uma gordura no fígado, uma gastrite e um ataque de, como diz o outro, ansiedade, que eu não tinha diagnosticado. E nem ia diagnosticar, não estava prestando atenção nisso, né? E nesse dia Deus, ele me instalou para mim poder cuidar da minha saúde. Eu fui orar e perguntar ao Senhor o que eu tinha que fazer. E Deus disse, olha, você gastou tanto tempo cuidando do meu povo, que você não cuidou de você. E agora você vai ter que cuidar de você, para voltar a cuidar do meu povo. Então eu fui ao meu pastor e pedi uma licença de mais ou menos 90 dias, para poder voltar para a ordem. Irmãos, é por isso que eu estou dizendo para vocês, que quando a gente tem um problema de saúde, a gente não tem mais problema. Tá vendo? Porque eu comecei a ter dificuldade na minha loja, para poder tomar conta das coisas, cansava com qualquer coisa, não tinha mais aquele ânimo para fazer as coisas, e levando em consideração que eu estava com 27 anos na época. Então, eu não deveria estar assim, né? Então, eu fui buscar um jeito de emagrecer. Eu estava pesando 110 quilos, 111 quilos na época. Hoje eu estou com 89. Então, eu estava bem acima do peso. E por que, irmãos, que essa palavra, ela veio de encontro a mim? Porque quando o pastor me pediu para pregar, veio tudo isso na minha cabeça. Eu falei, cara, eu posso ensinar alguma coisa, eu tenho alguma coisa para ensinar. Deus me ensinou a cuidar de mim. Então, o Senhor, ele trouxe isso para nós. Eu quero que você veja aí, no versículo 12, Paulo diz assim para nós, tudo nos é lícito, irmãos, mas nem tudo nos convém. Ele vai dizer que tudo para o crente é lícito. Irmão, uma vez que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você não é mais escravo do pecado e nada mais te domina. Mas nem tudo nos convém. Amém? Nem tudo nos convém. O que ele quer dizer com isso? Você é livre no Senhor do pecado. Você é livre do pecado. Mas nem tudo te convém. Em outras coisas, Jesus te comprou e te libertou. Mas há coisas que o crente faz que vão contra a lei de Deus. Então não é conveniente que faça. Aí ele vai dizer de novo, todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, irmãos, o crente, ele sofre de um problema muito grave, que é a lei de Deus. Ele quer obedecer à lei de Deus, irmãos. Ele quer obedecer à lei de Deus. O crente, irmãos, ele evita o pecado. Evita o pecado. E agora vamos usar aqui uma expressão que nos critica muitas das vezes. Você já escutou isso aqui alguma vez na sua vida? O ímpio, ele fala assim, crente não é bom ser crente, não. Crente, ele não pode ir no boteco. O crente, ele não bebe. O crente, ele não pode fumar. Aí tem uns mais apelativos, vai dizer, o crente não pode cheirar, não pode ir para uma festa. A vida do crente não tem graça. Só que a Bíblia diz que nós não fazemos isso porque nós tememos ao Senhor. Porque a nossa vida foi comprada na cruz do Calvário. Aleluia. E porque nós temos um Deus que deu a vida por nós. Glória. E por obediência a Ele, nós seguimos as normas. Nós seguimos as normas. Só que aí o crente tem uma coisa que ele pode fazer. Tem. O que é? Alguém falou aí? O que é? Comer. Irmãos, comer. E hoje, irmãos, há pelo menos 3 coisas que o mundo nos oferece que é bom, irmãos, é bom. Comer é bom, irmão. Se você falar para mim que comer é ruim, você está doido. Você não está certo, você não está na sua sanidade normal. Você chegar na sua casa, ter um arroz bem feito, um feijão bem feito, bem temperado, uma salada boa, uma carne bem feita. Quem em sã consciência vai falar que isso é ruim, irmãos? Ou você vai para o churrasco com o beijo torcido? Alguém aqui que é churrasqueiro, gosta de churrasqueiro, vai para o churrasco achando ruim o churrasco? Não podia ter matado essa vaca. Eu queria que você assasse aí pelo menos uns 5 pepinos, uns 3 tomates. Não é? Sim ou não? Ou você vai para o churrasco para comer verdura? Não é essa a ideia. Comer é bom. E Paulo está dizendo no versículo 13 que não só é bom, como é uma ordem. Ele diz, olha, os manjares, a comida foi feita para o seu estômago. E o seu estômago foi feito para comer. Está dizendo isso, ó. Aí vai dizer assim, mas Deus vai aniquilar tanto um quanto o outro. Ou seja, Deus, no dia que Ele ressuscitar seu povo, acabou. Não precisa mais desse negócio de fome de comer.
Mas enquanto eu e você nós estamos aqui na terra, nós temos que nos alimentar. E aí do nada, irmãos, do nada Paulo ele vai dizer assim, que o corpo não é para prostituição. Mas irmão Túlio, ele está falando de comida ou ele está falando de prostituição? Que negócio que é esse? Por que ele está mandando um pecado sexual de uma coisa que para nós é prazer, que é comer? Porque, irmãos, quem não domina o básico não consegue dominar o acabamento. Presta atenção nisso aqui. Por que Paulo coloca um pecado grave ao lado da alimentação, irmãos? Porque comer, irmãos, alimentar é uma coisa básica, é um desejo básico. Quando você está com fome, irmãos, a fome é o sinal de quê, irmãos? A fome no seu corpo. Está faltando o que no seu corpo? Comida. E o que a comida é para você? Energia. Sim ou não? Sim. Começou a faltar energia, o seu corpo começa o quê? A morrer. Vai começar a morrer, o corpo vai começar a morrer. Então a fome é um sinal, é um alerta do seu corpo para você comer. Porque está faltando energia e dentro em breve você vai morrer. Então, a fome é um desejo básico. A sede é um desejo básico. Quem aqui já teve a experiência de jejuar por mais de um dia seguido, ou mais de 18 horas seguido, que é quando o corpo já começa a entrar em destruição das suas próprias células, vai lembrar que dá uma dor de cabeça absurda. Ou quando você tem um organismo mais fraco, vai tirar um sangue no outro dia, fica 12 horas, você já viu que dá uma dor de cabeça? Uma fraqueza muito grande? Porque o corpo ele já entrou em deteriorização, cetogenia. Já está entrando em cetose, cetogenia. Está começando a comer a gordura para poder alimentar os órgãos. Porque o seu corpo ele gasta muita energia, irmãos. É muita energia. Agora, a palavra de Deus ela diz para nós que o pecado sexual está atrelado ao alimento. Mas por quê? Porque aquele irmão que não consegue controlar o que coloca na boca, dificilmente vai conseguir controlar o que ele enxerga e o que ele escuta e o que deseja no coração. Presta atenção no que eu vou dizer para você, que isso aqui é muito, muito, muito importante. O pecado, ele pode ser controlado. O Miguel estava aqui comigo aqui mais cedo e ele me fez lembrar de uma passagem, duas na verdade. A de Caim e a de Noé. Deus falou o que para Caim? O pecado está na porta e cabe a você dominar. Então você tem capacidade de dizer sim e de dizer não. E a Bíblia vai dizer que Noé, a palavra de Deus diz que assim que ele saiu da arca, ele fez um altar. E na outra semana ele plantou uma vinha, não foi, Miguel? Que você leu? E aí o que é que ele fez com a vinha? Pegou, prensou as uvas e fez o quê? E o que ele fez com o vinho? Bebeu. Tudo. E aí o que aconteceu com ele? Foi embriagado. Caiu na embriaguez. E por isso ele foi envergonhado. Porque ele não teve, olha, presta atenção, ele teve domínio, irmãos, para poder ficar 100 anos batendo marreta, prego, para fazer uma arca, entrar nela e ficar 370 dias dentro dela, até o dilúvio pagar. Mas ele não deu conta de olhar para uma garrafa de cachaça e dizer não. Veja bem, Noé ficou 370 dias sem pisar em terra firme. Isso aqui tudo que você está vendo, irmãos, era água. Água. E a Bíblia diz que só tinha ele, a família e os animais ali. E ele aguentou. Ele deu conta. Mas no dia em que ele saiu, ele plantou a vinha e ele não deu conta de olhar para a garrafa e bebeu tudo. Ele deu conta de obedecer a Deus, mas não deu conta de dizer não para o desejo. Você entendeu? E é uma coisa muito pequena. O que é mais fácil? Dizer não para a garrafa? Ou ficar um ano inteiro dentro da arca, vendo a chuva descer e destruir com tudo? Não é mais fácil dizer não? Mas muitas das vezes, não é. Entende? Muitas das vezes não é. E aqui, irmãos, eu quero que você guarde isso para você. Domine a si próprio. O Espírito Santo te dá a capacidade de dominar você mesmo. Se você é uma mulher, um homem de Deus que domina a si próprio, você dá conta, irmão, irmã, de ver onde você está falhando na sua casa. Sabe por quê? Porque quem consegue contar o que está comendo e o que está desejando,
Ele consegue contar o que está falando. Quando eu falo contar, é peneirar na mente. É saber, é filtrar. É saber filtrar o que está falando, o que está ouvindo também, irmãos. Então a Bíblia vai dizer para nós que o corpo não é para a prostituição, mas o seu corpo pertence ao Senhor, irmãos. E aqui o Miguel, ele abriu na figura do terceiro templo de Ezequiel ali, no final da Bíblia do pai dele. E a Bíblia vai mostrar para nós que o terceiro templo, irmãos, ele era como este lugar aqui. Tinha um lugar onde o povão, todo mundo era aceito, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, eram aceitos para cultuar a Deus. Aí existia um lugarzinho menor, chamado de lugar santo, onde os sacerdotes ficavam oferecendo os holocaustos. E existia um lugar minúsculo, pequenininho, de 4 metros por 4 metros, 4 metros e meio por 4 metros e meio, chamado de Santo dos Santos. Onde uma pessoa especial, chamada de sumo sacerdote, entrava e Deus ali falava com ele. E a Bíblia vai dizer que aquele homem entrava uma vez só por ano. E Deus falava. E o ser humano era composto por quantas partes, irmãos? 3. Qual que é as partes? Corpo, alma e espírito. Aonde é que você tem contato com todo mundo? No seu? Corpo. Aonde é que você oferece os seus holocaustos pequenos, as suas orações? Alma. Na sua alma. E aonde é que você tem contato com Deus? Aonde é que Deus fala com você? Aonde é que Deus te dá instrução? Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Você é um templo de Deus. É por isso que no versículo 19 ele diz o que? Olha só. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Aleluia. Quem que é o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo é Deus. Deus habita na sua vida. Você acha isso pouco, irmãos? Você acha que uma pessoa que tem todos os poderes e condições do mundo descer para habitar com pessoas limitadas como nós é pouco? Não. A Bíblia diz lá em Isaías 66, versículo 2: para esse homem e mulher olharei, para o que é humilde e contrito de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aleluia. É para nós que Deus olha. É para aqueles que têm o Espírito no coração. E ele vai dizer mais para nós. Ele vai dizer no versículo 18 e 19 que Deus, ele não gosta que eu e você achamos que nós somos de nós mesmos. Você não pertence mais a si mesmo, irmão. Uma vez que você já aceitou Jesus, que a sua vida foi remida e que você já batizou, ou você que está pensando em batizar e está recebendo a palavra aqui, você não pertence mais a si mesmo, irmão. Não. A Bíblia diz: se o Senhor deixar, cumpra-se a vontade do Senhor na minha vida. E pode ter certeza, irmão, que a vontade de Deus na minha e na sua vida é melhor do que a nossa própria vontade, irmãos. Amém? É melhor do que a nossa própria vontade. Então, olha o que você está fazendo. Olha o que você está colocando dentro da sua casa. Quem tem filhos, irmãos, eu vou dar uma experiência aqui minha mesmo. A minha filhinha, quando ela nasceu lá em Uberlândia, a médica era aquelas naturalistas malucas. Você já viu aquelas mulheres que nada pode, não dá remédio não. Graças a Deus que foi assim. Acho que eu vejo a mão de Deus até nisso. Mas ela disse assim: olha, se a sua filha não amamentar, aí você passa pro leite, aquele leite de pó, né? Aqueles ninha, não, né? Aquele negócio, era um absurdo, era 40 conto, hoje é quase 80 uma lata. E aí ela não amamentou, e eu tive que comprar. E a menina, irmãos, no prazo de uns 2 ou 3 meses, ela ganhou uns 8 quilos com esse negócio. Porque mamava muito, tinha muita caloria. Quando eu fui ver, eu tinha uma criança de 2 anos com obesidade dentro de casa. Sério. Aí eu fui na médica, ela disse: é para cortar. Irmãos, na mesma velocidade que subiu o peso, desceu o peso. É tóxico. Então cuidado com o que você dá para os seus filhos. Cuidado com a alimentação. Cuidado. Irmãos, comer uma besteira aqui, uma besteira ali, não tem problema. Não vai te matar. Tomar um copo de coca hoje, amanhã, não vai te matar. O negócio aqui que Paulo está dizendo é o exagero, irmãos. É o exagero. Por que eu saí de um corpo de 82 quilos para 110? Irmão, tudo é porque você casou. É porque você casou e o casamento te engordou. Não foi. Foi por conta dos maus hábitos. Foi a comida em excesso. Foi o refrigerante.
foi fazer uma coisa que o crente gosta de fazer, irmãos. A fé do crente ela é tão grande que Deus vai curar ele de tudo, que ele esquece que existe médico. Estou mentindo ou não? Ou se você der uma unha encravada, você vai recorrer ao médico primeiro. Você vai recorrer ao Senhor. Porque você confia tanto no Senhor, que se Ele levanta, faz o sol parar, se Ele abre o mar, o que é a sua dor de cabeça para Ele? Só que aí, nós andamos pelo caminho contrário. Nós achamos que nós não devemos cuidar de nós só porque o Senhor cuida. Então, muitas das vezes, a gente vai cometer um outro tipo de pecado. Alguém abre em Efésios capítulo 5, 16 para nós aí. Ora, mas não vigia. Oramos, mas não vigiamos. Outros estão com a guarda montada lá o dia inteiro, igual soldado, mas não está orando. 5, versículo 16. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Rema o tempo. A palavra é remir o tempo, aproveitar o tempo. E agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. A palavra diz lá no capítulo 91 de Salmos que quem vive 70 anos é bênção. E para resumir, quem vive depois dos 80 é doença. Até os 70 é bênção, depois dos 80 é doença. Ele diz assim, mais ou menos. Mas ele diz assim, que se até 70 vive com vigor, com força. E depois dos 80 é dor e enfado. Moisés diz assim, lá no Salmo 90, perdão. E aí eu quero que você veja assim, mas você tem 80 anos para viver, vamos supor que você tem 80 anos para viver, mas por conta dos nossos maus hábitos, por conta da má alimentação, porque nós ignoramos o médico, ignoramos ali a nossa saúde, e Deus está mandando sinal. Deus está mandando sinal, dor de cabeça, é dor nos pés, é dor nas artrites, não dorme direito. E aí nós vivemos, sei lá, 60 anos. Nós demos um infarto, e Deus nos manda para o céu, mas aí nós temos que prestar conta com o juiz. E ele vai dizer assim, Túlio, eu tinha que estar contigo 80 anos, era 80 anos de ministério, meu filho, mas só deu para fazer 60. Senhor, por quê? Eu cometi pecado, sim, cometeu um pecado grave. Não cuidou de você mesmo. Tinha mais 20 anos para ganhar mais 20 anos de almas, 20 anos para cuidar melhor dos meus filhos, para orar pelos meus netos, e você não cometeu um adultério, você não roubou, você não matou, você só esqueceu que você também é gente e não cuidou de você. Está escutando? Isso aqui é forte. Observe como é forte. Você está esquecendo de cuidar de você. Irmãos, e esse é um negócio que pega principalmente o pai e a mãe de família. Ou aqueles que estão no ministério, ou aqueles que trabalham 24/7, trabalham 24 horas, 7 dias na semana. Porque nós estamos tão atarefados, agora eu quero falar para os homens, com a nossa vida, com o nosso trabalho, porque nós não queremos chegar em casa, presta atenção homens, homem nenhum quer isso aqui, chegar em casa e ser mal visto pela casa dele. Quer não? Pergunta aqui se tem algum dos homens aqui que quer levantar a mão para ser mal visto. Ele quer ser visto como um pai de família que cuida, como alguém que tem controle das suas contas, que a esposa e os filhos é bem tratado, sim ou não? Aí o que acontece? Ele esquece dele. Porque todo mundo está dependendo dele, está contando com ele, e ele esquece dele. Eu estou falando para os homens porque nós somos os mais negligentes, amados. Você e eu somos os mais negligentes. A minha mulher vai no médico todo ano, eu só fui o dia que eu desmaiei. Você acha que eu voltei lá para ver de novo? Voltei. Porque eu vi que era sério. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu tenho uma cirurgia do coração desde os 7 anos de idade. Eu nasci com estenose congênita. O meu coração não bombeava sangue. Cadê o Miguel? O Miguel já veio jogando bola pela câmera. Miguel, você joga muita bola, não joga? Você cansa? Mas o Miguel leva de 15 a 20 minutos para cansar, eu levava 2 minutos. Se eu desse uma corrida daqui lá no Silvano, e o Silvano lembra, né, Silvano? Que eu tinha um coração, eu tinha um problema de coração muito grave. O músculo do meu coração era grosso, era mais grosso, é um pericárdio. A válvula orbital do meu coração ela não funcionava. O sangue bom e o sangue ruim, porque você tem 2 tipos de sangue. Você tem um sangue que você respira
que é o arterial, aquele sangue vermelho, e você tem um sangue venoso, aquele sangue mais escuro. Já viu quando você tira sangue? O médico tira na sua veia, sai aquele sangue escuro, é o sangue venoso, cheio de gás carbônico. É um sangue que não é bom. Então o meu sangue, ele misturava, porque havia um sopro, havia um furo no coração. É um furo no coração. E eu fui operado aos 7 anos de idade. Então, desde o começo, a minha mãe me ensinou a cuidar de mim, irmãos. E eu ainda assim fui negligente. Então Deus, Ele quer que nós cuidemos de nós, porque nós fomos comprados. Versículo 20 aí, ó, de 1 Coríntios 6. Você foi comprado por bom preço, irmão. A sua vida. Alguém abre Marcos 8, 34 aí. Isso, Marcos capítulo 8, 34. Eu quero que você pense o quanto vale a sua alma. O quanto vale a sua alma. Se você acha que a sua alma não tem valor, escuta o que está nessa passagem. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O seguinte, vai lendo, o seguinte, próximo versículo, 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. O que aproveita de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está entendendo a matemática de Jesus aqui? A matemática é mais ou menos o seguinte: a criação inteirinha não vale o valor da sua alma. A criação inteirinha que não circula, ele diz que não vale o valor da sua alma. O que vale do homem conquistar o mundo inteiro, a riqueza, tudo que tem, a fama, a glória, e não ter a sua alma no Senhor. E não ter a sua alma guardada por aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Então, alguns aprendizados para nós, eu quero que você guarde isso para você. Primeira coisa, disciplina. O crente, irmãos, ele é a pessoa mais disciplinada que existe. Sabe por quê que ele é a pessoa mais disciplinada que existe? Porque a palavra de Deus diz que você é 3 coisas. Você é igreja de Deus. E a igreja, ela é noiva, ela é corpo e ela é exército. Amém? Ela é uma noiva, ela é um corpo e ela é um exército. Ela é a noiva de Jesus, então você tem que estar bonito. Tem que estar bonito. Qual que é o negócio da noiva? Quem é que vai mais bonito pro casamento? É o homem ou a mulher? O homem, se deixasse, ele casava com short e chinelo, sim ou não? E punha a gravata daquela de bolinha preta com amarelo, para poder casar, e para ele tava bom. Né? Se for flamenguista que nem eu colocava a camisa do Flamengo e ia casar com a camisa do Flamengo. É, eu conheço. Tem gente que é assim. Ou não é? Porque o homem, para ele não importa com isso. Não importa, irmãos. Ou eu estou mentindo? Se desse pra você casar, se ninguém fosse julgar de short, de bermuda, lá, de chinelo, para casar, você não ia? É claro que você ia, até eu ia, ué. Mas a mulher não. A mulher, ela vai bem vestida. Ela vai bem arrumada. E Jesus quer te encontrar bem arrumado. Jesus quer te encontrar no ápice, na beleza. Segundo lugar, você é membro do corpo. Você tem uma tarefa a cumprir. E para cumprir essa tarefa bem, você tem que estar bem. Tem que estar com a saúde em dia, coração em dia. E aqui, hoje eu não posso falar porque assim, as pessoas que estão aqui, a maioria são pessoas que têm alguma atividade na igreja. Não, eu vou falar. Aqueles que têm atividade em igreja, principalmente aqueles que têm algum tipo de cargo, algum tipo de coisa que exerce um louvor, uma adoração, um ministério, cuide de você. Redobra a sua atenção. Porque é nesse ponto, de tanto estar atarefado com as coisas de igreja, que nós descuidamos de nós. E como é que você vai servir ao exército do Senhor se o soldado está cansado? Não tem jeito. Então cuide de você. Cuide de você. Amém? E por último, você é exército. E um soldado, para lutar bem, para estar sendo útil na batalha, ele tem que estar 100%. Sim ou não? Ou um soldado cansado, um soldado com os pulmões meia boca, ele vai ser bom? Não vai. Então cuide de você, para que o Senhor possa exercer o melhor na sua vida. Agora, eu quero que você olhe algumas coisas que Deus ele nos dá.
para nós de atenção. Provérbios 23, versículo 1 e 2, ele diz assim: quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Põe a tua própria garganta se estiveres com um grande apetite. Salomão, ele vai dizer o seguinte: quando você estiver na presença de um rei, para você comer, não vai botando uma serra de comida e comendo de qualquer jeito, para que você não passe Mal. vergonha ou mal, ou passe vergonha e mal, que é pior ainda, vai ser um péssimo testemunho. Por que a Bíblia está dizendo isso para nós? Porque a sua conduta, ela demonstra exatamente quem você é. E nós, irmãos, nós temos esse problema de descontar na comida aquilo que nós não podemos descontar na cachaça, no cigarro. Ou eu estou mentindo? É só eu que olho para um prato de comida e acho que ele está mais gostoso do que ele é. Amém? Por quê? Porque aquilo ali é lícito para o crente. É lícito e é bom comer. A Bíblia diz que o homem tem que comer do suor do seu trabalho. Então você não está cometendo pecado nenhum. O problema é quando nós exageramos. E aí vem aquelas comorbidades como a que eu estava, né, da esteatose, vem a pressão alta, vem o diabetes, né, que talvez não seja congênito, foi adquirido por um mau hábito. E aí talvez você fala, irmão Túlio, mas eu já extrapolei, eu já estou de pressão alta, eu já estou com diabetes. Não, eu estou com um problema muito grave aqui nas minhas articulações que eu adquiri por mau trabalho do corpo. Como é que eu faço agora? Agora, já que já aconteceu, você vai fazer o contrário. Você vai prevenir de não ficar pior. Você vai prevenir de não ficar pior. Porque já aconteceu. Já está assim. Então você vai prevenir. E você vai orar para que Deus te liberte e te cure disso. Porque Deus, irmãos, Ele cura, Ele liberta. Há um testemunho muito forte que eu vi isso acontecer com uma pessoa no Natal de 2023. Eu fui fazer uma visita na casa da minha sogra no final do ano e na igreja dela havia uma senhora que estava há mais ou menos uns 4 anos sofrendo de um câncer que não sumia e não matava. E ela já havia tentado de praticamente tudo e não saía vaga e não saía médico e o negócio só piorava. E ela foi visitar a minha sogra naquele dia, era um dia 24, e eu me lembro que eles estavam contando o testemunho deles, eles eram ex-usuários de droga, os dois, e ela contava que ela fez muita coisa errada e que ela tinha tido uma vida devassa, mas o Senhor havia chamado ela, havia tido misericórdia dela, mas ela via a vida dela com aquela doença, e ela não tinha para onde correr. Por quê? Porque não conseguia as coisas, Deus não abria as portas. Então naquele final de ano nós ficamos ali 7 dias de campanha de oração por ela, irmãos. 7 dias. Qual que era o objetivo? Era Deus abrir a vaga, Deus curar. E aí em janeiro ela mandou mensagem para minha esposa e disse: olha, Maiara, avisa o irmão Túlio, eu já avisei a sua mãe que a médica depois de 60 dias me arrumou uma vaga para poder fazer minha consulta, para eu poder levar meus exames. E eu estou confiante. Estou confiante que Deus vai fazer. Chegou na médica, a médica olhou aquele negócio e falou: olha, a senhora tem certeza que esse exame aqui é da senhora? Ela falou: tem certeza. Ela falou assim: então eu vou te encaminhar para um segundo especialista porque tem alguma coisa errada. Aí ela já pensou: então piorei. Porque se eu já estava nesse aqui, vai mandar eu para outro? Eu piorei. Passado alguns dias ela foi no segundo médico. E o médico olhou os exames dela, mandou fazer mais um bocado de exames. Ela conseguiu tudo. E ela voltou na primeira médica. Ela disse: olha, deixa eu falar para a senhora uma coisa. Quando a senhora veio aqui, a senhora estava no estágio 3 por 4. Eu disse para a senhora que não tinha jeito. Sim ou não? Ela falou sim. Mas aconteceu alguma coisa. Porque o seu organismo está limpo como se nunca tivesse tido absolutamente nada. Aleluia. Irmãos, quando ela recebeu essa notícia, ela pegou o telefone e nos ligou para contar. Nos ligou. Foi uma coisa assim que eu fiquei tão surpreso do que Deus havia feito. E ao mesmo tempo alegre.
Porque você via o semblante da pessoa mudar. Então creia que Deus pode te curar. Creia que Deus pode te restaurar. Que Deus pode mudar a sua vida. Aleluia. E tocar na sua alma. E agora eu quero dar umas últimas advertências para nós. Porque nós moramos num país onde tudo pode. Tudo é permitido. Tudo é bom. E ninguém vigia nada. Quero que você veja uma coisa. O nosso país, ele é um país que ele endeusa a bebida. Ele endeusa o vício. Ele endeusa, irmãos. Hoje nós estamos na quarta-feira, abençoada num culto. Amanhã é quinta-feira. Daqui 2 dias vai chegar a tenebrosa sexta-feira. O sexto do povo. E quais são os lugares que mais estão cheios? Fora os cultos das igrejas dos crentes, que somos nós. Os bares. A nossa nação é uma nação alcoólatra. É uma nação alcoólatra, irmãos. 26% dos jovens de 18 a 24 anos são alcoólatras. Ou fazem uso recreativo de álcool. Aí o camarada tem aquele defeito. Aquela personalidade que quando ele bebe 1 ou 2 cervejas. Eu tinha um amigo assim na faculdade. Ele transformava. Ele bebia 1 ou 2 cervejas e ele virava o camarada que tomava 15, 20. Ele não bebia. Mas quando ele bebia, ele se animava. Irmãos, ele se tornava uma pessoa insuportável. Mas pela misericórdia de Deus, ele foi livre. Foi liberto disso. Pela graça de Deus, e depois de tanta coisa que sofreu. Mas por quê? Porque foi uma pessoa que não teve orientação, que não teve ideia, não teve criação. Então ele sofreu algumas coisas quanto a isso. Então se você ainda tem dificuldade com esse vício, e se você já teve dificuldade com esse vício, se você foi liberto dele, mas de vez em quando você se sente tocado para poder fazer isso errado, repreenda isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele te dá graça. Quando nós fazemos o trabalho ali na Mefídia com os irmãos que são ex-usuários de droga, são alunos que estão em recuperação, ali é proibido também tomar café, irmãos. Quem gosta de café? Na minha casa nós tomamos cedo e tarde. Gosta de café demais? Muito café. Muito bom. Mas eles são proibidos de tomar café 9 meses. Por que, irmão Túlio? Por que não pode tomar café? Porque quem fuma utiliza o café como aperitivo, para poder juntar junto com o cigarro. Então quando o camarada ele pega, Emanuel, uma xícara de café para tomar, a primeira coisa que ele toma é o café, e a segunda que vem na cabeça dele? O cigarro. Então, se você teve esse vício também, você quer ser liberto, ou você já está em processo de libertação, eu te convido a orar e buscar a Deus. Porque isso é o que vai fazer a diferença na sua vida. Talvez você tenha tentado métodos e métodos e métodos de libertação e não conseguiu. Mas Deus, ele pode libertar nós 100% disso. Amém? E por último, e não menos importante, a palavra de Deus ela não traz tanta coisa quanto a atividade física, irmãos. Não traz. Ainda tem até um versículo que Paulo ele vai dizer, né? Ele diz assim: Timóteo, olha, te atenta à tua piedade, porque o exercício corporal pouco aproveita. Talvez tenha algum irmão que vai usar esse versículo para dizer: olha, a Bíblia não manda fazer atividade física, ele está dizendo que aproveita pouco, né? Aproveita pouco. Mas agora eu quero te trazer algumas coisas aqui para você, irmão ou irmã que é casado e que tem uma vida de casamento, que é muito importante. É comprovado que o marido que faz atividade física, ou que pelo menos dá uma caminhada 3 vezes na semana, ele tem melhor condicionamento físico para as coisas. E é nesse sentido que você está entendendo mesmo. Ele tem melhor condicionamento, melhor disposição, ele fica mais bonito para a mulher dele. Entendeu? Não é pecado você ser mais bonito. Pecado é você estar mal colocado para sua esposa, porque a Bíblia diz... Abre 1 Coríntios 7 aí. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ver o que Deus fala do casamento, irmãos. 1 Coríntios capítulo 7. Isso, no capítulo seguinte, que está aberto. O que é o casamento, irmãos? O que é o casamento? Já que nós estamos tratando de saúde, vamos falar só um pouquinho do casamento. 1 Coríntios 7, fala aí para nós aquilo que está ali no versículo 3 e 4. O marido pega a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido.
E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o da mulher. A mulher. Vocês entenderam? Casou. Casou. O que é que Paulo está falando aqui? Casou uma vez. Está casado. É uma só carne. A esposa quer o tempo com o marido. E o marido fala, não quero não. Vou trabalhar. Vou fazer outra coisa. A Bíblia está dizendo que ele está errado. Está dizendo aqui, ó. Se a esposa quer um tempo para com o marido e o marido está negando, você está entendendo aqui que é um negócio? É erro. Está errado. E se o marido ele quer um tempo com a esposa e a esposa não vai conceder esse tempo, a palavra de Deus, tem gente que está rindo, né? A nossa situação. O casamento é assim, é difícil mesmo, irmãos. Muitas das vezes a gente não entra em consenso, mas a gente tem que entrar em consenso porque Deus está dizendo para nós que nós temos que entrar nisso aí. Ele vai dizer assim, não defraudeis uns aos outros, no versículo 5, para que Satanás não vos tente. Quer que o diabo abra um buraco no coração da tua mulher? É você não gastar tempo com ela. Quer que o diabo abra uma broca, um buraco no coração do seu marido? É você negar ficar tempo com ele. Vai abrir um buraco na alma dele. Porque a Bíblia diz que você é uma só carne com ele. É você que é a companheira. A Bíblia vai dizer lá, ó, que você é uma adjutora idônea, alguém que está em submissão. É você quem dá o apoio, é você quem dá a conduta, é você quem vigia o seu marido. O seu marido não consegue, irmã, cumprir a missão sem você. Não dá conta. Veja só, é um homem, um marmanjo grande que trabalha e ele não dá conta de cumprir a missão sem você. Porque o seu trabalho é importante para Deus. O zelo que você tem em oração é importante para Deus dentro da sua casa. E o marido, a mesma coisa, amados. A mesma coisa. A saúde, olha só, existe um camarada na internet, um norte-americano chamado Rollo Tomassi. Ele tem um site chamado de o Macho Racional, o Homem que Pensa. O Homem que Pensa. E ele vai mostrar para nós que o marido, que ele não cuida dele mesmo no casamento, presta atenção, ele tende a sofrer mais do que aquele que cuida. Tende a sofrer mais. Sabe por quê? Porque a mulher, irmãos, ela é estética. A mulher é estética. A Bíblia diz que a mulher é estética. Eu quero fazer uma pergunta aqui às irmãs. Irmãs, me responde aí. Você não se importa com o que você está saindo, que você está vestindo? Sim ou não? Sim. Você gosta de ir mal arrumada para a igreja? Não. Por que não? Fica ruim. Fica ruim. Ela desse tamanho, ela já sabe. A mulher, ela é estética. E eu vou fazer uma pergunta. Quem vende mais roupa? É homem ou mulher? Mulher. Quem vende mais shampoo? É homem ou mulher? Mulher. Você vai no supermercado, tem 25 prateleiras de shampoo para mulher e 2 para homem. Por que será? É porque o homem compra mais? Não, é o contrário. Porque a mulher compra mais. A mulher é estética. A mulher gosta de estética. Ela gosta de tirar uma foto e ficar bonito. O homem, se ele pudesse ir para a igreja de chinelo, igual eu falei, para o casamento dele de short chinelo, ele vai. Amém? Se ele pudesse fazer... Então a mulher é estética. Ela também é atraída pelo que ela vê, marido. É. Ela também é atraída pelo que ela está sentindo, pelo que ela olha, marido. Amém? Então a Bíblia diz... Irmão, sabe por que nós temos muita dificuldade com isso aqui? Porque ninguém prega isso aqui na igreja, que eu estou pregando aqui. É verdade. Ninguém prega, não tem coragem de chegar lá e falar assim que a mulher tem que passar tempo com o marido mesmo. Esquece os filhos, esquece a igreja, esquece o povo, os problemas, os parentes, e vai ficar com o seu marido. Porque isso é cuidar também do seu corpo. É uma só carne. E o marido também. Às vezes está lá afobado com 1001 atividades, a mulher está em casa pensando nele e ele nem está lembrando dela. Então passar tempo um com o outro. Tempo de qualidade. Escutar. Saúde. Não sei nem por que eu estou falando isso aqui. Porque não estava no meu espírito de falar isso aqui. Mas isso remete a nós, a nossa saúde, irmãos. A um matrimônio saudável. E, assim, para nós fecharmos, a questão do exercício físico, talvez você não tenha ânimo para você ir para uma academia. E talvez aí é bom. Porque alguns de nós não têm o controle necessário. Não tem o controle necessário. O camarada vai para a academia, vai ficar olhando outras mulheres, vai ficar olhando outros homens. Talvez não é para nós esse negócio aí. Entendeu? A Bíblia diz que é fugir da aparência. Para que você vai para um lugar que te atrai para o mal? Sim ou não?
Então, mas às vezes você fazer uma caminhada, nosso pastor aquele caminha, ele passa na frente do meu comércio todo dia cedo, irmãos. Todo dia cedo ele passa na frente do meu comércio. Ele é um exemplo de atividade física. É um exemplo. Ele passa todo, tô mentindo? Todo dia praticamente. Agora eu tô com outro jovenzinho lá, que ele de tanto velho eu falar na minha loja que tem que emagrecer, ele simplesmente, irmãos, ligou uma chave na cabeça dele, todo dia ele vai correr no quartel às 6 horas da manhã. Como ela está correndo, já em 7 dias ele já perdeu 3 quilos. Porque ele está muito pesado. E ele está mudando a vida dele. Agora ele, toda hora ele conta as coisas e ele, Túlio, eu vou fazer esse negócio, vou dar conta. Foi amém. Então alguma coisa ligou na cabeça dele. Então liga, desperta a chave na sua cabeça também. Aleluia. Fala assim, eu vou despertar, eu vou fazer, eu vou mudar. O Senhor vai me ajudar para que eu consiga. Sabe, irmãos, não é fácil. A mudança ela não é fácil. Às vezes é mais fácil mudar com o de fora. Às vezes é mais fácil você mudar com a sua esposa ou com o seu marido que você mudar para você mesmo. Porque os nossos hábitos para nós mesmos são difíceis, irmãos. É difícil. Largar uma coquinha gelada, largar um docinho, aquele tabletão de lacta. Mas renuncia. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Para você, decolar. Para você crescer na presença de Deus. Aquele que tem o controle das coisas, ele pode tudo. Você viu o que Paulo fala? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não se deixe dominar por nada, irmãos. Por nada. Amém? Que não venha de Deus. Amém? Vamos levantar para nós podermos orar. Glória. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e por esse momento. E Deus, Ele